O livro de Êxodo ocupa posição central na narrativa bíblica por marcar a transição de uma família para uma nação organizada sob aliança divina. Depois da morte de José, o Egito já não via os hebreus como aliados estratégicos, mas como uma população numerosa e potencialmente perigosa. O crescimento demográfico dos descendentes de Jacó despertou temor na corte egípcia e o que antes fora abrigo transformou-se em cenário de opressão sistemática. A escravidão não foi apenas física, mas também cultural e espiritual, pois visava apagar identidade e memória. Nesse contexto de sofrimento, ergue-se a promessa feita séculos antes a Abraão, de que sua descendência seria numerosa e libertada com mão poderosa. A narrativa de Êxodo revela o agir progressivo de Deus na história, utilizando circunstâncias improváveis e personagens marcados por limitações humanas para cumprir um plano maior. A libertação do Egito não representa apenas fuga de um território, mas a ruptura com um sistema de dominação e o início de uma jornada de formação espiritual. Cada evento descrito constrói o caminho até o Sinai, onde a identidade nacional de Israel será consolidada por meio da lei e da aliança. Antes da travessia do mar, antes das tábuas de pedra e antes do tabernáculo, houve lágrimas, medo e silêncio. É nesse cenário que começa a história de redenção narrada em Êxodo. A escravidão dos hebreus no Egito. O novo faraó, que não conhecera José, observava o crescimento dos hebreus com preocupação estratégica. Para ele, aquela população numerosa poderia se aliar a inimigos externos em caso de guerra, tornando-se ameaça interna. A solução encontrada foi submetê-los a trabalhos forçados, impondo jornadas exaustivas na construção das cidades Celero de Pitom e Ramessés. O regime era organizado, calculado e brutal, transformando homens livres em instrumentos de produção. Supervisores egípcios exerciam vigilância constante, impondo metas e punições severas. A intenção não era apenas explorar mão de obra, mas quebrar a moral coletiva do povo. Contudo, quanto mais eram oprimidos, mais cresciam em número, o que intensificava ainda mais o medo do governo. A escravidão tornou-se política de Estado, sustentada pelo controle e pela violência institucionalizada. Diante da incapacidade de conter o crescimento populacional apenas com opressão laboral, Faraó determinou medida ainda mais cruel. Ordenou às parteiras hebreias que matassem todo menino recém-nascido. Sifrá e Puá, porém, temendo a Deus, desobedeceram a ordem e preservaram vidas. Como o plano falhou, o decreto tornou-se público, exigindo que todo menino hebreu fosse lançado ao rio Nilo. O Egito, símbolo de poder e prosperidade, revelava sua face mais sombria. Ao morte de crianças, tornava-se instrumento político. Nesse ambiente de medo generalizado, famílias escondiam seus filhos e viviam sob constante ameaça. A opressão alcançava o ápice, preparando o cenário para o surgimento daquele que seria instrumento da libertação. O nascimento de Moisés. Em meio ao decreto de morte, nasceu um menino da tribo de Levi. Sua mãe, Joquebede, ao perceber que a criança era formosa, decidiu escândala pelo maior tempo possível. Durante 3 meses, manteve-o em segredo, enfrentando o risco constante de descoberta. Quando já não era possível ocultar seu choro, tomou decisão ousada. Construiu uma pequena arca de junco, vedada com betume, e colocou o menino às margens do Nilo. A atitude combinava desespero e fé. O rio que simbolizava a sentença de morte tornava-se também cenário de esperança. Miriam, irmã da criança, observava à distância, aguardando o desfecho daquele gesto arriscado. A filha de Faraó desceu ao rio para banhar-se e encontrou a criança chorando na arca. Movida por compaixão, decidiu adotá-lo, mesmo reconhecendo tratar-se de um hebreu. Miriam aproximou-se e sugeriu uma ama de leite hebreia, conduzindo a própria mãe do menino ao palácio. Assim, Moisés foi criado entre 2 mundos, alimentado pela própria mãe e educado na corte egípcia. Recebeu o nome que significava tirado das águas, expressão que marcaria toda a sua trajetória. Cresceu instruído na sabedoria do Egito, conhecendo cultura, política e estratégia militar. A providência divina operava silenciosamente, preservando aquele que um dia confrontaria o próprio império. Moisés foge para Midian. Já adulto,
Moisés passou a perceber com maior clareza sua identidade hebraica. Em uma visita aos locais de trabalho, testemunhou um egípcio, agredindo brutalmente um hebreu. Movido por indignação, interveio e matou o agressor, escondendo o corpo na areia. No dia seguinte, ao tentar apaziguar uma briga entre dois hebreus, foi confrontado. Sua ação tornara-se conhecida. A notícia chegou ao palácio, e Faraó passou a procurá-lo para a punição. O príncipe adotivo transformava-se em fugitivo. A impulsividade daquele ato revelou tanto sua compaixão quanto sua imaturidade para liderar. Moisés fugiu para a terra de Midian, atravessando o deserto rumo ao anonimato. Ali encontrou as filhas de Jetro sendo hostilizadas por pastores e novamente interveio para defendê-las. Foi acolhido pela família e casou-se com Zípora, iniciando vida simples como pastor de ovelhas. O homem que crescera entre colunas de mármore agora guiava rebanhos por terrenos áridos. Durante 40 anos, viveu distante do Egito, aprendendo silêncio, paciência e dependência. O deserto tornou-se escola de caráter. Aquele período de aparente esquecimento era, na verdade, preparação silenciosa para uma missão que transformaria a história. A sarça ardente no Monte Horebe. Certo dia, ao conduzir o rebanho pelo deserto, Moisés aproximou-se do Monte Horebe. Ali viu algo incomum. Uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Movido pela curiosidade, aproximou-se para observar melhor. Nesse momento, ouviu uma voz que o chamava pelo nome. Era Deus revelando-se de forma direta e solene. Ordenou que tirasse as sandálias, pois aquele era solo santo. A manifestação não era espetáculo, mas convocação. O Deus de seus pais declarava ter ouvido o clamor do povo no Egito e decidido intervir. Moisés recebeu então a missão de retornar ao Egito para libertar os hebreus. Assustado, apresentou objeções. Questionou sua autoridade, sua capacidade de comunicação e a reação do povo. Deus respondeu revelando seu nome. Eu sou, afirmando sua eternidade e soberania. Prometeu sinais, poder e presença constante. A sarça ardente simbolizava um povo oprimido que não seria consumido. O pastor relutante tornava-se escolhido para enfrentar o maior império de sua época. A missão estava definida, e a história avançava para o confronto inevitável. O confronto inicial com Faraó. Moisés retornou ao Egito acompanhado de Arão, seu irmão, designado como porta-voz. Reuniu os anciãos de Israel, apresentou os sinais dados por Deus e anunciou que a libertação estava próxima. O povo creu e adorou, renovando a esperança há muito abafada pela opressão. Em seguida, Moisés dirigiu-se ao palácio e apresentou a exigência divina. Deixa ir o meu povo. Faraó respondeu com desprezo, afirmando não conhecer o Deus de Israel. O confronto não era apenas político, mas teológico. Tratava-se de autoridade e soberania. Como resposta à exigência, Faraó agravou ainda mais as condições de trabalho. Ordenou que os hebreus produzissem a mesma quantidade de tijolos, mas sem fornecer palha. A carga tornou-se insuportável, e líderes hebreus passaram a questionar Moisés, temendo que sua intervenção tivesse piorado a situação. O início da libertação trouxe sofrimento intensificado, revelando que a jornada não seria simples. O conflito estava apenas começando. A tensão entre o poder egípcio e a promessa divina preparava o cenário para os sinais extraordinários que viriam a seguir. As 10 pragas do Egito, o confronto entre Moisés e Faraó, evoluiu para uma sequência de eventos que abalariam as estruturas do Egito. Deus declarou que endureceria o coração do governante, não como capricho arbitrário, mas como meio de revelar sua supremacia diante de toda a nação. A primeira praga transformou as águas do Nilo em sangue, atingindo o símbolo máximo da fertilidade egípcia. Peixes morreram, o cheiro tornou-se insuportável, e a fonte principal de sustento foi comprometida. Em seguida, vieram rãs em abundância, invadindo casas e palácios. Depois piolhos, que cobriram homens e animais, e enxames de moscas, que infestaram a terra.
Cada sinal atingia aspectos religiosos e econômicos do Egito, demonstrando que os deuses locais não tinham poder para proteger seu povo. Os magos da corte tentaram imitar os primeiros sinais, mas logo reconheceram que estavam diante do dedo de Deus. As pragas seguintes intensificaram a crise nacional. Peste sobre o gado, úlceras dolorosas sobre homens e animais, saraiva destruidora que devastou plantações, gafanhotos que consumiram o restante das colheitas e trevas densas que cobriram o território por 3 dias. O Egito mergulhava em caos progressivo, enquanto a terra de Gósen, onde viviam os hebreus, permanecia preservada. Faraó alternava promessas e recuos, admitindo momentaneamente culpa, mas logo voltando atrás. O embate revelava não apenas disputa por libertação, mas uma declaração pública de que o Deus de Israel era soberano sobre natureza, saúde, economia e luz. A 10ª praga seria definitiva e mudaria para sempre o rumo daquela história. A instituição da Páscoa, antes da última praga, Deus estabeleceu uma orientação detalhada ao povo hebreu. Cada família deveria separar um cordeiro sem defeito, no 10º dia do mês, e sacrificá-lo ao entardecer. O sangue deveria ser passado nos umbrais das portas, como sinal visível de obediência. A carne seria assada e consumida com pães sem fermento e ervas amargas, em atitude de prontidão. Não era apenas uma refeição, mas um ato de fé coletiva. A pressa simbolizava a partida iminente. O fermento ausente representava a ruptura com o passado de escravidão. Essa celebração foi instituída como memorial perpétua. A cada geração, os filhos perguntariam o significado daquele ritual, e os pais contariam sobre a noite em que o Senhor passou pelas casas marcadas com sangue. A Páscoa não era apenas proteção física contra a morte, mas afirmação de identidade espiritual. Deus estava formando um povo consciente de sua história e dependente de sua intervenção. O calendário hebraico passaria a ser contado a partir daquele evento. A libertação tornava-se referência central da memória nacional, a 10ª praga e a morte dos primogênitos. À meia-noite, conforme anunciado, ocorreu a última praga. O anjo do Senhor percorreu o Egito, e em cada casa, não marcada pelo sangue, houve morte do primogênito. Desde o filho de Faraó até o primogênito do prisioneiro, a dor foi generalizada. O clamor ecoou por todo o território, revelando a gravidade da resistência ao chamado divino. As casas hebreias, protegidas pelo sinal do sangue, permaneceram intactas. O contraste entre juízo e misericórdia era evidente. O Egito experimentava a consequência final de sua obstinação. Diante da tragédia, Faraó convocou Moisés e Arão ainda naquela noite, e ordenou que partissem com todo o povo. Não apenas autorizou a saída, mas pediu que fossem embora rapidamente. Os egípcios, temendo mais calamidades, entregaram objetos de prata e ouro aos hebreus. Após séculos de permanência, o momento da partida havia chegado. A 10ª praga marcou o fim definitivo da escravidão. O poder imperial, antes inabalável, fora dobrado pela intervenção divina. A saída do Egito. A partida foi organizada de forma surpreendente. Aproximadamente 600.000 homens, além de mulheres e crianças, iniciaram a jornada. Levaram rebanhos, utensílios e os ossos de José, cumprindo promessa feita gerações antes. A saída não foi fuga desordenada, mas movimento conduzido sob direção divina. Uma coluna de nuvem os guiava durante o dia, e uma coluna de fogo iluminava a noite, sinalizando presença constante. O Deus que libertara também conduzia cada passo. A travessia inicial pelo deserto revelou dependência contínua. Não seguiram a rota mais curta, pois poderiam desanimar diante de guerra. Deus escolheu o caminho alternativo, pedagógico, onde aprenderiam confiança gradual. A libertação era real, mas a formação estava apenas começando. O povo deixava para trás a terra de opressão e iniciava a jornada rumo à promessa. O Êxodo tornava-se evento fundador de uma nova identidade nacional, a travessia do Mar Vermelho. Ao perceber a saída dos hebreus, Faraó mudou novamente de decisão. Reuniu carros de guerra e perseguiu o povo até Alcancalou, próximo ao março. Diante deles estava a água. Atrás, o exército egípcio. O medo tomou conta da multidão, que questionou Moisés, lembrando dos sofrimentos no Egito.
A situação parecia sem saída. Moisés, porém, declarou que veriam o livramento do Senhor. A tensão atingiu seu ponto máximo, quando Deus ordenou que ele estendesse a vara sobre o mar. Durante a noite, um forte vento oriental abriu caminho em meio às águas, formando paredes laterais e revelando solo seco. O povo atravessou enquanto a coluna de fogo posicionava-se entre hebreus e egípcios. Quando o exército tentou seguir pelo mesmo caminho, as águas retornaram ao seu lugar. O mar tornou-se instrumento de libertação e juízo simultaneamente. Ao amanhecer, Israel contemplava a derrota definitiva de seus opressores. A travessia do Mar Vermelho consolidou a libertação e marcou o início de uma nova etapa na história do povo. O Cântico de Moisés e Miriam. Miriam, Irime. De Moisés tomou um tamborim e liderou as mulheres em dança e refrão, repetindo que o Senhor triunfou gloriosamente. A celebração coletiva marcou o primeiro grande ato de adoração nacional após a libertação. Contudo, a euforia logo daria lugar à realidade do deserto. O louvor não eliminava os desafios futuros. O povo iniciava uma jornada de fé, que exigiria confiança contínua. E a mesma multidão que cantava naquele dia enfrentaria provas de escassez e murmuração nos capítulos seguintes. O maná no deserto. Após 3 dias no deserto sem encontrar água potável, o povo chegou a Mara, onde as águas eram amargas. Diante da dificuldade, começaram a murmurar contra Moisés. Ele clamou ao Senhor, que lhe mostrou um pedaço de madeira a ser lançado na água, tornando-a doce. Esse episódio marcou o início de um padrão recorrente: necessidade, queixa e provisão divina. Em seguida, avançaram até Elim, onde encontraram 12 fontes e 70 palmeiras. Lembrando que o deserto também podia oferecer descanso temporário. Com o tempo, a escassez de alimento tornou-se preocupação. A memória da escravidão passou a ser romantizada, e alguns chegaram a afirmar que preferiam ter morrido no Egito, onde havia pão. Deus respondeu prometendo enviar pão do céu. Pela manhã, uma substância fina, como orvalho, cobria o chão. O povo perguntou: "Que é isto?" E Moisés explicou que era o pão que o Senhor lhes dava. O maná deveria ser recolhido diariamente, na medida exata para cada família. A disciplina ensinava dependência diária, pois não podia ser armazenado para o dia seguinte, exceto na véspera do sábado. O deserto tornava-se sala de aula espiritual. A água da rocha. Em Refidim, a falta de água voltou a gerar tensão. O povo discutiu com Moisés, chegando a questionar se o Senhor estava realmente entre eles. O líder, pressionado, clamou novamente a Deus. Recebeu instrução para ferir a rocha com a vara que havia tocado as águas do Nilo. Diante dos anciãos de Israel, Moisés obedeceu, e água abundante jorrou da rocha. O local recebeu o nome de Massá e Meribá, termos associados à prova e contenda. O episódio destacou a fragilidade da fé coletiva. Apesar dos milagres recentes, o povo ainda vacilava diante de cada dificuldade. A provisão da água reafirmava que o Deus que abrira o mar também sustentava no cotidiano. A jornada não era apenas geográfica, mas formativa. Cada necessidade revelava dependência constante e preparava a nação para compreender que sua sobrevivência estava vinculada à presença divina. A batalha contra Amaleque logo após a crise da água surgiu ameaça externa. Amaleque atacou Israel de forma inesperada no deserto. Moisés designou Josué para liderar os combatentes enquanto ele subia ao monte com a vara de Deus nas mãos. Durante a batalha, quando Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel prevalecia. Quando as abaixava por cansaço, Amaleque avançava. Arão e Hur sustentaram seus braços até o pôr do sol, garantindo vitória ao povo. O episódio revelou que a vitória não dependia apenas da força militar, mas da intercessão e da confiança no Senhor. Moisés edificou um altar e o chamou "O Senhor é minha bandeira". A batalha contra Amaleque demonstrou que, mesmo após a libertação, desafios continuariam surgindo. A caminhada rumo à promessa exigiria união, liderança e dependência espiritual contínua. O encontro com Jetro. Jetro, sogro de Moisés, ao ouvir sobre os feitos do Senhor, veio ao encontro do genro, trazendo Zípora e seus filhos. Ao saber da libertação, reconheceu a grandeza do Deus de Israel
e ofereceu sacrifícios. O reencontro familiar foi também momento de reconhecimento público da ação divina. Jetro percebeu, porém, que Moisés estava sobrecarregado ao julgar sozinho todas as causas do povo. Com sabedoria prática, aconselhou-o a delegar responsabilidades a homens capazes, organizando o povo em grupos menores, com líderes responsáveis por questões cotidianas. Moisés ouviu o conselho e o colocou em prática. A estrutura administrativa trouxe eficiência e equilíbrio. Esse episódio mostrou que liderança espiritual também exige organização e humildade para aceitar orientação. A nação libertada começava a estruxar-se internamente antes de receber a lei no Sinai. A chegada ao Monte Sinai. No terceiro mês após a saída do Egito, o povo chegou ao deserto do Sinai e acampou diante do monte. Ali, Deus chamou Moisés ao alto e declarou que Israel seria sua propriedade peculiar entre todas as nações, reino de sacerdotes e povo santo. A proposta da aliança foi apresentada aos anciãos, e o povo respondeu unanimemente que faria tudo o que o Senhor ordenasse. O Sinai tornou-se cenário de preparação solene. O povo deveria santificar-se, lavar suas vestes e aguardar o terceiro dia, quando o Senhor desceria diante de todos. Quando chegou o momento, trovões, relâmpagos, espessa nuvem e som de trombeta envolveram o monte. O cenário era de reverência e temor. O Sinai fumegava, pois o Senhor descera em fogo. O povo mantinha distância enquanto Moisés subia para encontrar-se com Deus. A libertação do Egito alcançava novo estágio. Não bastava sair da escravidão, era necessário receber direção e identidade. No Sinai, Israel deixaria de ser apenas um grupo de ex-escravos para tornar-se nação estruturada sob princípios divinos. Os 10 Mandamentos. Do meio da manifestação no monte, Deus proclamou as palavras que formariam o núcleo moral da aliança. Começou lembrando que fora ele quem libertara o povo da servidão. Os mandamentos iniciais estabeleceram relação exclusiva de adoração. Não ter outros deuses, não fazer imagens para culto, não tomar o nome do Senhor em vão e guardar o sábado como dia santo. A lei não surgiu como imposição arbitrária, mas como fundamento para uma sociedade que reconhecesse a soberania divina. Os mandamentos seguintes trataram das relações humanas: honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Esses princípios estruturavam convivência justa e ética. O povo, ao ouvir a voz poderosa e ver o monte fumegando, temeu e pediu que Moisés falasse em seu lugar. A entrega dos 10 mandamentos marcou o nascimento formal da legislação israelita, estabelecendo padrões que moldariam gerações futuras. A aliança no Sinai. Após receber orientações adicionais sobre justiça social, culto e organização comunitária, Moisés subiu novamente ao monte. Deus entregou tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo divino, símbolo permanente da aliança. Antes disso, Moisés edificou um altar ao pé do monte, ofereceu sacrifícios e aspergiu o sangue sobre o povo, selando formalmente o pacto. O sangue representava compromisso solene entre Deus e Israel. O povo reafirmou sua disposição de obedecer. A aliança no Sinai consolidou a identidade nacional. Israel não era apenas povo liberto, mas comunidade chamada a refletir caráter santo em meio às nações. A relação estabelecida incluía a promessa de proteção e prosperidade condicionadas à obediência. O Sinai tornou-se marco espiritual definitivo. Contudo, enquanto Moisés permanecia no monte, recebendo instruções detalhadas sobre o tabernáculo e o culto, o povo enfrentaria nova prova de fidelidade: o bezerro de ouro. Com a demora de Moisés no monte, a ansiedade tomou conta do acampamento. O povo pressionou Arão a fazer um deus que os conduzisse. Recolheram brincos de ouro e fundiram um bezerro, proclamando que aquele era o Deus que os tirara do Egito. A idolatria revelou quão frágil ainda era a fé coletiva. Enquanto Deus entregava instruções para a adoração verdadeira, o povo fabricava imagem visível para substituir a confiança invisível. Ao descer do monte e presenciar a cena, Moisés indignou-se e quebrou as tábuas da lei. O bezerro foi destruído, e reduzido a pó,
Houve disciplina severa para restaurar a ordem espiritual. O episódio evidenciou tensão entre promessa e impaciência humana. Apesar da infidelidade, Deus não abandonou completamente o povo. A intercessão de Moisés foi decisiva para que a aliança fosse renovada, revelando tanto a justiça quanto a misericórdia divina. A construção do tabernáculo, após a renovação da aliança, Deus ordenou a construção do tabernáculo, santuário móvel que simbolizaria sua presença no meio do povo. Foram descritos detalhes minuciosos sobre a Arca da Aliança, mesa dos pães, candelabro, altar e vestes sacerdotais. O povo contribuiu voluntariamente com ouro, prata, tecidos e madeira. A participação coletiva demonstrava disposição renovada. O projeto unia arte, habilidade e devoção. Quando a obra foi concluída, a nuvem da glória do Senhor cobriu o tabernáculo, enchendo-o de sua presença. A mesma coluna que guiara o povo no deserto, agora repousava sobre o santuário. Sempre que a nuvem se levantava, Israel partia. Quando permanecia, o povo acampava. Assim, Êxodo encerra mostrando que o Deus que libertou do Egito escolheu habitar no meio de seu povo. A jornada da escravidão, a presença divina estava completa.